aqui também com os vascaínos estão na vida. Vieram de derrota, né? Mas vocês estão felizes, estão pensando no alto. Vasco agora só quer ganhar. E aí, como é que vai ser esse jogo com o Vitória? Vai estar lá em São Januário? Pô, sim, claro que sim. Vou torcer pro meu Vascão. Tô até feliz, porque o Vasco melhorou muito, graças a Deus. PH voando, o Felipe Coutinho voltou a jogar, Verrete, já falei, não tem que tirar Verrete, tem que deixar o Verrete jogando. O Ryan também tá voando, tá ótimo. Muito bem mesmo, gostei muito do Vasco. O time vai ser praticamente completo agora, e aí, qual é o teu palpite? Cara, jogo difícil, mas 2-1 Vasco, 2-1, 3-1, por aí. Vai afundar o Vitória e vai subir ali, vai brigar aí pro Libertadores? Talvez sim, tá? Eu creio que sim, né? Futebol é complicado, mas eu creio que sim. Meu amigo vascaíno aqui, que ele é fiel. Vamos lá, e aí, como é que vai ser teu Vascão nesse final de semana? Primeiramente, boa tarde, Pedrosa. Na semana o Vasco vai subir de novo na tabela, que nós vamos pegar o Vitória em casa. Com certeza a gente vai ganhar do Vitória e vamos encostar lá em cima na tabela, entendeu? Eu também queria mandar um alô para todos os vascaínos da Baixada Fluminense, alô pro pessoal de Alto, alô Alto, meu povão, Vascão de Alto, Praça Batuta, Semedo, Piquinha, Cássio Sampaio, alô Lucia, alô Benzinha, alô Pão Doce. Ó, domingo tem o nosso baile lá no sítio, domingo, só o vascaíno para ver o jogo, a vitória do Vasco. Domingo, baile do Ineguinho de Alto. Pedrosa pode ir? Pedrosa tá convidado pro baile do Ineguinho de Alto, domingo, e ver o jogo e a vitória do Vasco em cima do Vitória, beleza? Já, a galera aqui, ó, já tá empolgada. Eu tenho uma ligeira impressão de que o Paulo Henrique joga vôlei. Ele tava tentando entender tudo que ele tava falando. Ele tá falando do PH. Imagina o grupo de WhatsApp da família. Ancelotinho revoltado, aí o Ancelotti pai. O que houve? Você chamou meu lateral direito. Muito bem, e o Vasco enfrenta o Vitória no domingo em São Januário, com casa cheia. Todos os ingressos já foram vendidos para esse duelo, coisa normal para o Vasco. O Gigante da Colina busca ficar na tabela aí na parte de cima. A gente preparou uma reportagem, na volta a gente vai comentar os desfalques e os retornos para essa partida. Rodolfo. Após a derrota para o Palmeiras por 3-0 na última quarta e o fim da invencibilidade de 7 jogos, o Vasco volta para casa de olho em vencer no domingo Vitória e seguir na busca por uma vaga na Sul-Americana ou até mesmo, quem sabe, uma pré-Libertadores. Nesse momento, o Cruz Maltino está em 12º lugar com 30 pontos e tem agora uma sequência importante contra os clubes que estão na zona de rebaixamento do Brasileirão. Além do Vitória, o time de Fernando Diniz tem pela frente o vice-lanterna Fortaleza. Para o jogo em São Januário contra o time baiano, o Gigante da Colina não tem desfalques por suspensão, mas Diniz não deve contar com o zagueiro Carlos Cuesta, diagnosticado com edema na coxa. Matheus França, que não jogou contra o Palmeiras devido a um problema no tornozelo, deve ser relacionado, assim como Cauã Barros, que volta de suspensão. Jair, Lucas Piton, Adson e Thiago Mendes seguem sob cuidados médicos. Diniz, então, deve começar com Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan, Puma Rodrigues, Cauã Barros, Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. David e Andrés Gomes também são opções para o ataque. Muito bem, Lucas Pedrosa. Cadê as canjicas? Ih, tá sem canjica hoje? Não, cara, tô tranquilo, Fernanda. Tem que ter tranquilidade. Tava aqui tem o quê? 2 semanas, né? Insuportável. Vocês acham que eu tô nervoso? Gente, domingo é obrigação. Então sorri. Aí, Pedrosa. Inclusive, um dos motivos pro sorriso é que o Carlos Cuesta treinou normalmente com a equipe, né? Isso aí é uma notícia pro vascaíno. Isso é positivo. De pé. Se não... E pode ser que com essas 2 sessões de treinamentos aí, ele consiga ser relacionado pelo menos para essa partida. Por quê? O Vasco ele tem que ter o entendimento de que vão ter os 10 dias até o jogo contra o Fortaleza, contra a data FIFA. Então, forçar talvez não seja a melhor escolha, mas como ele está respondendo bem, ele pode ser relacionado para essa partida. O Lucas Piton também voltou a treinar com o grupo, isso é uma ótima notícia. O Barros volta tá bem ali, né? Tá bem, mas eu acho que no momento não faz sentido, por meritocracia, você tirar o Puma. Sim. Mas ter o Lucas Piton à disposição, para mim é ótimo. Para mim é uma notícia... Primeira bananinha que ele fizer, ele já vira titular de novo. E assim, não pode ser coincidência uma fase tão grande do Verrete, justamente quando o Piton tá fora, né? É verdade.
verdade. É o arco e o flecha. A gente fica brincando na bananinha, que é o cruzamento perfeito. O Piton tem um dos laterais que melhor cruza aí no nosso futebol brasileiro, né? Porque às vezes o lateral, se a gente parar para pensar a função, ele precisa saber marcar. Ele precisa saber ter pulmão para ir, para voltar. Sim. A quilometragem dele é altíssima. Ele precisa ser ofensivo, saber finalizar, porque ele às vezes pisa na grande área. E depois de tudo isso, chegar com a perna inteira para fazer um cruzamento. E cruzar no futebol é muito difícil. E o Piton tem essa virtude. E quantos gols saíram dessa dupla, Pedrosa? Piton e Verratti. Mais de 15. O Piton cruzando, o Verratti cabeceando. Certamente. Mas eu acho que é isso, cara. A volta do Barros, para mim, é a melhor notícia possível, porque ele vai dar essa sustentação no meio-campo. E aí tem que entender se ele vai realmente colocar o Carlos Cuesta. Para mim, o time ideal nesse momento seria o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o Cuesta, o Robert Renan, Pumita, Hugo Moura, Barros e Hugo Moura, no caso, Barros de primeiro, Hugo Moura de segundo volante. Um pouco mais à frente, Nuno, Tietê e Ryan, Nuno, Verratti e Ryan, e o Coutinho. Agora... Você deixaria o Verratti? Então, aí é o que eu vou falar aqui agora. Eu entendo que para esse jogo, dentro de casa, seja até um cenário que favorece o Verratti. Favorece por quê? Porque o Vasco vai ter o controle do jogo, porque o Vasco vai colocar a bola na área, porque o Vasco vai ter produção e tudo mais. Então, eu não vejo o Fernando Diniz tirando o Verratti para essa partida. Você consegue entender? Consigo. Talvez contra o Fortaleza fora de casa seja um cenário mais positivo. Apesar do gramado do Castelão ser ruim, você jogando fora de casa, você precisa ter um pouco mais de pressão em válvula de escape. Mas também não seria nenhum absurdo se ele colocasse o Verratti no banco. O que eu duvido um pouco, porque claramente ele tem uma relação com o Verratti que é muito positiva e eu acho que ele quer recuperar a confiança do Verratti. Ele não quer tirar o Verratti. A gente olha os materiais que o Vasco posta, eu acompanho, né? E aí tem aquele quiz, né? Quem é o mais chato? Quem é o mais legal? Quem é o mais cheiroso? O Verratti, ele tá sempre nas respostas de quem é o mais líder, quem é o paizão. Quer dizer, colocar esse cara no banco para um gestor de pessoas também, como o Diniz às vezes ele resiste por isso, Venito. E a gente sabe que o Fernando Diniz ele é bem assíduo com a convicção dele. Ele não tira Hugo Moura, que era um dos jogadores mais criticados, não tirava João Vitor, que era um dos zagueiros mais criticados pela torcida, vai tirar o Verratti, que embora seja criticado, mas é um jogador extremamente importante para ele, para o grupo, para todo mundo. Estou com o Pedrosa, acho que para esse jogo contra o Vitória, eu acho que ele vai manter o Verratti. Até porque, por tudo que o Pedrosa falou, ainda tem um outro ponto. É o Vitória, gente. Um dos piores times do Campeonato Brasileiro, uma das piores defesas. Ou seja, a chance do Verratti fazer uma boa atuação é enorme. E se ele fizer uma boa atuação contra o Vitória, aí eu já duvido que ele tire contra o Fortaleza. Porque, querendo ou não, depois do cara fazer uma boa atuação, ele vai tirar? Não. E se não fizer, é mais um motivo. É mais um motivo. Porque aí, cara, eu te dei tua última chance. É verdade. Eu te dei tua última oportunidade no jogo mais favorável possível. E, novamente, eu falo sempre isso aqui, o Verratti merece muito respeito, tá? As pessoas tratam o Verratti como se fosse qualquer um. O Verratti não é qualquer um, mas uma fase dele é óbvia também. Dito isso, 3 hat-trick do Verratti? 2-0 Vasco. 2 do Verratti? Verratti e Ryan. O Ryan não. Cometa Ryan. E tá aí, você vê nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho sobre Vasco da Gama e Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Uma partida decisiva, importante e fundamental para o Gigante da Colina conseguir respirar na tabela de classificação. Um detalhe importante que a gente não reparou é que o Vitória atuou ontem contra a equipe do Ceará. E aí venceu por 1-0, né? Diminuiu ali a distância para a equipe do Vasco, que antes era de 8 pontos, se não me falha a memória, e agora desceu para 5. Mas tem uma situação que a gente não pode esquecer. O Vasco jogou na quarta-feira contra a equipe do Palmeiras, teve um descanso a mais, um dia a mais do que a equipe do Vitória. E o Vitória, além disso, também a gente não pode esquecer que vai viajar da Bahia para o Rio de Janeiro. Ou seja, Vitória jogou na quinta, né, de 7 horas da noite, terminou 9 horas da noite, até os jogadores dormirem e tal. Botar aí, vai ter sexta, no caso hoje, vai ter sábado, né, que vai ter o treino e mais a viagem, e domingo já é o jogo. 2 dias, então, para que o Vitória possa aprimorar seus jogadores e fazer com que o time consiga disputar com o Vasco da Gama. Eu acho um ponto muito positivo para o Vasco. O time do Vitória vai vir um pouquinho mais cansado,
E também o Vasco da Gama teve ali o retorno do Barros, que é um baita jogador. O Barros, inclusive, faz muita falta quando não joga. O Vasco não perdia enquanto o Barros estava como titular. Então, assim, são pontos positivos e que, na minha opinião, o Vasco da Gama tem condições reais de sair vitorioso de São Januário. Sobre Verratti ou não, eu acho que eu manteria para esse jogo sim o Verratti, por mais que ele esteja prejudicando muitas das vezes o Vasco na parte tática, na parte de ataque, por exemplo, né? Porque ele não está conseguindo fazer gol. Mas para esse jogo em específico, eu acho que ele vai ser muito importante ter ali um cara que segura os dois zagueiros, vai ser fundamental. Lembrando que o time do técnico Jair Ventura é uma equipe que gosta de se defender. Então, a jogada aérea pode ser uma solução. Eu peço a você que deixe o like. É muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho. Tamo junto. E é nóis! Fui!